esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a Olá, gente, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, a convite do Centro Espírita São Vicente de Paula, de Rio Negro, convite realizado pela Sandra, que é a responsável pela organização das palestras nesse centro. Então, ela me convidou muito gentilmente para fazer então 2 exposições. E essas exposições aqui eu farei como sendo uma primeira, o módulo 1, e vai ter uma segunda, o módulo 2. Dia 12 de agosto, então hoje estamos levando o módulo 1, e no dia 19 será então realizada a segunda exposição com o módulo 2. O que eu preparei hoje para a gente estudar, para a gente analisar, fazer uma reflexão profunda? Sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Gostaram? É um tema extremamente importante, porque a gente está mergulhado
nesse grande oceano de espíritos, somos espíritos eternos também, espíritos indestrutíveis, e tanto do lado de cá dos encarnados como do lado de lá dos desencarnados, nós nos influenciamos reciprocamente. E essa influência, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, como já sabemos. É tão importante esse tema que foi tratado no Livro dos Espíritos, da codificação de Allan Kardec, numa das questões do livro. Pois bem, na questão 459, na questão 459, lá do Livro dos Espíritos, nós vamos ver a pergunta de Kardec endereçada aos espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Perguntou aos grandes luminares da espiritualidade. E recebeu a seguinte resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso dá margem a muita reflexão. Depois dessa pergunta, dessa revelação que os espíritos fizeram, vieram junto com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier explicações mais detalhadas sobre essa questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E nós vamos encontrar também na questão, mas voltando ainda um pouquinho ao Livro dos Espíritos, na questão 464, Allan Kardec ficou também intrigado, porque não era de todo novidade para ele, mas ele queria extrair o máximo da pergunta. Então ele desdobrou uma outra pergunta, nessa já 464, que seria: como distinguir um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E respondeu: estudai o caso, os bons só para o bem aconselho, compete-vos discernir. Que palavra importante, discernir. A gente vai depois, mais para frente, na nossa exposição, falar sobre essa necessidade da gente melhorar a capacidade de discernimento, porque é essencial para que a gente seja feliz, né? E que trace um futuro feliz. Pois bem, então agora a gente vai refletir um pouquinho sobre a influência dos espíritos, porque os espíritos influenciam em muitas coisas na nossa vida. Aqui nessas figuras, nessas imagens que trouxe, elas já expõem quantas coisas nós somos influenciados, né? A construção do lar, o casamento, a constituição da família, mas também os entendimentos e os desentendimentos em família, que também sofrem influências das comunidades espiritual. É natural que parta dos nossos espíritos, né? Sentimentos, afeições e todo tipo de carga vibratória, mas também a gente sofre
pela lei de afinidade, influências dos espíritos. Como os atos mais nobres de caridade também estão ligados à influência espiritual quando a gente se coloca como homem de boa vontade, né? As grandes construções, os grandes saltos do progresso, né? Os grandes líderes, espíritos missionários, né? Todos esses aí tiveram espíritos maiores que os incentivaram ao desenvolvimento de grandes missões. Mas as coisas bélicas e ruins do nosso espírito também são influenciadas pelas comunidades em grande atraso no globo, ainda ligadas àquilo que a gente tem de pior, a belicosidade, o ódio, as perturbações de uma forma em geral, os vícios, né? Então, a gente sabe que existe a influência dos espíritos por trás de todas essas manifestações no globo. Se a gente for parar e analisar na nossa atual existência os dados históricos das últimas décadas, a gente vai ver que houve uma diversidade muito grande de acontecimentos, de mudanças culturais, em hábitos e em muitas posturas, né, da coletividade que não surgiram ao acaso, né? Se a gente for ver no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e ali o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dialogando com Carneiro de Campos, né, ele faz uma reflexão. E eu trouxe aqui para a gente refletir então um pouquinho sobre o que ele colocou. Ele diz assim, eu vou me permitir ler. A narração breve do instrutor, que era o Carneiro de Campos, fornecia-me explicações para melhor entender vários acontecimentos infelizes que pairavam agitando a economia moral da sociedade, especialmente dos novos cristãos, dos espiritistas modernos e todos aqueles que estudavam a mente, interessados nos padrões éticos superiores do comportamento, subitamente naufragavam nos ideais ou os abandonavam, padecendo graves ulcerações espirituais. Compreendia melhor a irrupção do sexo desvairado a partir dos anos 60 deste século, que ele se referia ali era no século XX, que o livro foi escrito no século passado, o alucinar pelas drogas, a mudança dos padrões morais e o crescimento da violência. Também o abandono que as gerações mais jovens eram atiradas ao abandono, a uma situação realmente de abandono. As falsas aberturas para a liberdade sem responsabilidade pelos atos praticados, a música ensurdecedora e tantas outras ocorrências. Então, vejam que esse trecho do livro nos leva a muita reflexão de como a nossa sociedade ela acaba sendo influenciada pelos espíritos, muitas vezes grupos criminosos no espaço, porque não é porque, né, um espírito que não seja tão bom e que está enveredado no crime, desencarna, que ele vai se transformar num anjo de bondade. Isso aí
naturalmente até pode acontecer o choque da desencarnação, mexer com a parte moral do espírito e ele fazer uma mudança. Isso pode ocorrer, mas não é o que se verifica na maioria dos casos. Na questão 465 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, constatada a influência dos maus espíritos sobre os homens, propôs a seguinte questão à pleiade de espíritos da verdade: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta: para que sofrais como eles, por inveja, por não suportarem que hajam seres felizes. Mas a gente poderia aqui trazer não só a questão da inveja, mas também por questão de egoísmo, de ignorância, de ciúme, de ódio, vaidade, o espírito de belicosidade, preconceitos muito enraizados na mente do espírito, desejo de vingança e indiferença. Na questão 467, então, constatado essa influência dos espíritos, que é uma influência negativa, e movida por todos aqueles sentimentos que aqui já expusemos, propôs a Allan Kardec de forma muito sensata: se diante de tudo isso pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E qual foi a resposta dos grandes luminares? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha, como é significativa essa resposta e nos cria a necessidade de estudar os aspectos da mente, que é o que vamos tratar agora, que são os pensamentos, são os desejos, são todos os departamentos do nosso maravilhoso mundo mental que podem estar trabalhando a nosso favor ou contra nós, né? Tudo depende do direcionamento que nós damos a todos eles. Então vamos estudar um pouquinho a mente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, descreve que mente é o espelho da vida. O que seria isso? E ele coloca mais: campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Está na mente também a nossa consciência desperta, não só, mas também. É nela que se manifesta a nossa consciência desperta. E ele nos afirma que o cérebro é o centro de suas ondulações. Das ondulações do quê? Da mente. Ele coloca aí que o cérebro não é o criador das ondulações. Ele é um aparelho de manifestação. Ele é um centro de manifestação das suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, cria, transforma, destrui, refaz, para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Mas o que sabemos então da mente? Vamos aprofundar essa sonda da investigação.
Nós que lidamos com neuropsiquiatria há muitos anos, estudamos a mente há pelo menos 30 anos, nós vemos a visão da ciência oficial e temos a visão espírita. E nós sabemos que dentro do meio acadêmico, hoje, aceito pela ciência, se faz uma ideia muito restrita, muito apagada do que seja a mente e seus verdadeiros potenciais. Emmanuel nos traz isso com muita clareza no livro Ante a Vida Mental, aliás, no capítulo Ante a Vida Mental, capítulo 25 do livro Roteiro, quando ele afirma assim: a psicologia, a psiquiatria, entre os homens da atualidade, reconhece tanto do espírito quanto o botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de ervas, crescidos ao alcance de suas mãos. Quer dizer, como que um botânico vai poder descrever uma floresta num continente a partir de um punhado de terra com alguns talos de ervas, né? E vai poder descrever o tamanho da floresta de um vasto continente inexplorado? Não pode, né? Então, realmente, a psicologia, a psiquiatria atualmente, elas têm muitas restrições nos seus estudos, porque elas não abordam a totalidade da mente, apenas uma pequena fração. E não abordam por quê? Primeiro, pelo paradigma materialista. E sendo assim, por não aceitar a questão da mediunidade, ela também não aceita as revelações que vêm através dos médiuns, porque não aceita a mediunidade como um fato, um fenômeno real de manifestação dos espíritos. E assim ela fica no acanhado círculo das observações, que dentro hoje das observações que a ciência permite, são muito acanhados, porque a nossa instrumentação, os nossos métodos de pesquisa, eles são muito restritos. Então, eles não permitem essa ampliação. Para coisas novas, precisa-se de métodos novos de pesquisa, de avaliação, para coisas que fogem àquela concretude que nós estamos acostumados a analisar nos nossos laboratórios. A mente é algo extraordinário, foge a tudo que nós podemos conceber, vai além da nossa imaginação. Para isso nós precisamos usar outros métodos, como fez Allan Kardec, pelo método de observação, a partir da conclusão de que a mediunidade era realmente a manifestação dos espíritos, pela seleção das mensagens, ele se aprofundou de tal forma que devassou o mundo espiritual. Então, para a gente estudar a mente, a gente precisa saber que a mente é uma organização da vida do espírito. É a sede que congrega as nossas aspirações, desejos, ideias, raciocínios, sentimentos e pensamentos. Constitui-se de um núcleo de forças inteligentes, envolvido por um sutil envoltório, corpo mental. O corpo mental ainda é inacessível para nós, os estudiosos da doutrina espírita. Os espíritos
revelam, André Luiz fala muito bem disso, que espíritos na faixa dele e de Emmanuel estão estudando agora o corpo mental, que seria o quê? Seria um corpo criado pela mente, o mais próximo da mente. Não é nem perispírito, vem antes do perispírito. E parece que nesse corpo mental é que estão os grandes segredos da felicidade, da infelicidade e das programações para cada um de nós. Dela partem as ondas mentais da mente, que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos aqueles que sintonizam conosco. A mente evolui através das experiências na dimensão espiritual e na dimensão física. E tal como nós, partiu simples em direção ao complexo, da ignorância em direção ao saber, atendendo ao princípio da perfectibilidade que é íncita, né? O princípio da perfectabilidade, que é da evolução, que está íncita em cada um de nós. Então, esse modelo aqui que eu estou apresentando é um modelo do aparelho psico-humano, é um modelo psicoanalítico. Ele é um modelo adequado. André Luiz diz que está em conformidade com o que realmente é a mente. Lógico, não entra ela apenas é um desenho breve e um esboço geral das partições da mente. Mas, lógico, não entra descobrindo os segredos da mente. Não é algo que exponha as grandes potências da mente. Mas ela dá uma ideia geral. E André Luiz diz que só falta acrescentar esse modelo psicanalítico a questão das reencarnações, das múltiplas experiências que a gente arquiva ao longo da nossa passagem pela vida material. No livro No Mundo Maior, André Luiz, ele nos traz esse desenho muito interessante, que justamente retrata a questão do inconsciente, que seria o id, que tem ali arquivados todas as nossas conquistas, todos os automatismos já realizados. Por exemplo, nós temos vários fenômenos de automatismo na nossa mente. O respirar é automático, o metabolizar, quer dizer, as células o tempo todo gerando metabolismo, queimando energia, utilizando de elementos extraídos pelo nosso organismo, no trato digestivo, de alimentos, ou mesmo do ar, né? Os automatismos psicológicos que todos nós temos também, né? De reações de proteção, de determinadas reações de comportamento. A gente não pensa para ter essas reações, são conquistas já que a gente efetuou. Temos o campo do ego, que seria a parte consciente, que demanda o nosso esforço, é o nosso presente. No id nós temos o inconsciente, nós temos o nosso passado, mas também trazemos o nosso futuro dentro da nossa mente, que seria o superego, na representação psicanalítica, e que André Luiz chama de superconsciente. Nessa região frontal é que nós vamos nos desenvolver muito de futuro, desenvolvendo telepatia, a telecinesia, capacidade de flutuação, capacidades de adentrar ao campo do futuro, fugindo do tempo e espaço. Existe uma imensa reserva de potenciais que vão ser manifestados
ao longo dos próximos milênios. Pois bem, apresentamos aí um breve desenho do que os benfeitores espirituais esboçam da nossa mente. Mas é importante a gente aprofundar agora na questão do funcionamento mental. E nós aí vamos entrar em aspectos muito importantes, porque eles são aspectos que vão tocar diretamente a reflexão dessa noite, para que nós pensemos mais sobre o que estamos sentindo, pensando e as possibilidades que temos de transformação para melhor. Diz Emmanuel, o reflexo esboça a emotividade. O reflexo esboça a emotividade. O que quer dizer isso? Bem, a gente vai ver que em questão de mundo mental, o reflexo mental, ele justamente traz o estímulo para desenvolver a emotividade. Vamos ver como é que é isso? E a emotividade plasma a ideia. Só nessas duas frases a gente já pode dizer que nós somos seres emocionais. É muito interessante essa observação, porque embora nós desfrutemos de emoções, de razão, nós temos o forte mesmo da determinação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, é a emoção. E, para a gente estudar a emoção, vamos avançar um pouquinho mais. Então, aqui ele está fazendo uma correlação e um desdobramento de uma coisa com a outra. O reflexo esboça a emoção. A emoção plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as nossas ações. E ele acaba concluindo no livro Pensamento e Vida. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. O reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo mental. Vejam só que interessante. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. A gente tem que entender que nós estamos em influência o tempo todo. E essa influência, esse reflexo gera emoção. Essa emoção, só estou ratificando o que a gente viu até agora. A emoção plasma a ideia. A ideia gera o pensamento, gera a atitude e gera as palavras. Vamos analisar um pouco mais essa questão das emoções. Trabalhar um pouquinho mais essas emoções dentro de nós. Logo no princípio, na nascente, como dizia Jesus, na nascente do coração, para que a gente possa fazer realmente as transformações. Vamos aqui estudar também técnicas para a gente trabalhar essas emoções no nascedouro. Avançando, mente e seus poderes. Então a mente, diz Emmanuel, é um manancial vivo de energias criadoras. E, avançando um pouco mais, ele nos diz que o pensamento é substância, não é uma neblina, alguma coisa abstrata, que não tem concretude nenhuma. Não.
O benfeitor nos afirma que pensamento é substância. Cada vez que a gente pensa, a gente está criando, está plasmando no fluido cósmico universal um material, que pode ser bom ou mal. É uma coisa mensurável. Ele ainda nos coloca que a imaginação não é um país de névoa e criações vagas e incertas. É uma fonte de vitalidade, energia e movimentos. Que espetacular essas definições de Emmanuel. O idealismo operante, quer dizer, aquele que não fica só no campo das ideias, mas que ele transforma o ideal em ações. A fé construtiva, que é o campo da certeza íntima, mas que vai para a realização, né, para a construção. O sonho que age são pilares todos de todas as realizações, idealismo operante e fé construtiva. Quem mais pensa, vejam só, quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, como é importante a gente desenvolver a nossa capacidade mental de pensar, de refletir, de discernir. Tem muita gente que não gosta de estudar. Isso é um grave erro, porque é através do estudo que a gente melhora a capacidade de discernir. E a gente discernindo mais, a gente vai, com certeza, entrar em contato com inteligências maiores, mais vivas, mais vibrantes do que a nossa, que vão nos influenciar positivamente. Aqui define o que Emmanuel quer dizer com reflexo mental. O reflexo mental é o alicerce da vida. Vejam só, gente, aqui tem uma imagem belíssima de uma nebulosa na nossa galáxia, Via Láctea. Essa nebulosa é uma construção de mundos e ela reflete o que? O reflexo mental, a ação de espíritos que a gente chama de arcanjos, grandes deidades, os devas do hinduísmo, os grandes seres com suas potências mentais sublimadas, que são os agentes da criação de Deus, num ponto de vista maior. Eles pegam o fluido cósmico universal, que é a substância elementar do universo, para construírem novos lares com imensa formosura, inteligência, beleza, construções inimagináveis para novos seres progredirem. Então aí é que Emmanuel coloca a definição do reflexo mental, mas é um reflexo mental a nível maior. Nós temos o reflexo mental a nosso nível, são construções menores. E aí as construções menores dos nossos reflexos mentais se dão com formas de pensamentos, com criação de ambientes, com psicosferas, são as nossas criações menores. Deu para entender? Emmanuel argumenta ainda que o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então nós não apenas nos nutrimos do ar, nós nos nutrimos também de pensamentos, porque nós estamos nesse imenso oceano que reflete em cada um de nós.
né, a vida mental de cada um de nós. Então, é muito interessante porque nos faz entender de uma forma mais palpável todas essas questões que num primeiro momento parecem-nos muito abstratas, mas que acabam se revelando muito sólidas, muito concretas. Em forma de impulsos e estímulos, diz Emmanuel, a alma recolhe nos pensamentos que atraem as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Conforme a gente vibra, conforme a gente pensa, a gente recebe, a gente lança os nossos reflexos, mas a gente recolhe dos outros também. E esses reflexos nos nutrem. De modo imperceptível, diz o benfeitor, ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós próprios. Por isso, quem não exercita a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Isso eu achei assim de uma importância enorme para a gente refletir essa noite, porque todos nós estamos expostos a todos os ambientes. E esses ambientes, eles refletem o pensamento, refletem o desejo, os estímulos dos outros, do ponto em que eles vivem. É o reflexo dos outros que está aí, nos circundando. São ambientes, são modos de proceder dos outros, enfim. E isso aí influencia o nosso ser. Tudo isso nos influencia, sem dúvida alguma. Agora, Emmanuel nos coloca uma questão muito importante, o exercício da vontade. Porque nós podemos até sentir ter alguns sentimentos que não são tão nobres, e isso faz parte do nosso mundo ainda, no estágio em que, nosso mundo mental, em que nos movimentamos, faz parte, é natural, é considerado normal. Mas a forma como a gente reage a isso, impondo a nossa vontade para se sobrepor aos ambientes, aos acontecimentos, situações, circunstâncias, enfim, é que faz a diferença. A oração do Pai Nosso já nos dá muito claro a ideia de que isso é normal, da gente ter que passar por determinadas situações. Quando Jesus nos ensinou, não nos deixeis cair em tentações. Quando ele coloca que não, para que nós oremos a Deus para não cairmos em tentações, é que ele deixa claro que a tentação é própria da vida. Que todos nós vamos passar por tentações, por momentos de crises. Mas aí exalta o Cristo. Não nos deixeis cair em tentações. Fortaleça a nossa vontade, Senhor. O que ele quis dizer? Então somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas, coisas que nos cercam, como já afirmamos. Estou voltando, deixa eu dar um errinho aqui, desculpem, vamos avançar, peraí. Então, entramos num ponto crucial, a vontade. Só um segundinho, eu vou ver aqui o meu tempo. Então a gente tem mais algum tempinho, mas gostaria de ficar hoje aqui com vocês nessa reflexão da questão da vontade. E
E nós não vamos desenvolver agora esse tema de como desenvolver a força de vontade. Eu vou deixar para desenvolver esse tema para nosso próximo encontro na semana que vem. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que tenha servido para, assim como serviu para mim, tenha servido para vocês também essas reflexões. Uma boa noite e que Deus os abençoe. O próximo encontro, nós vamos falar sobre a vontade e como desenvolver a força de vontade. Tá bom? Grande abraço.